Como entender o risco de mercado? Todas as pessoas ou empresas que resolvem fazer investimentos têm como principal objetivo diminuir a vulnerabilidade do seu patrimônio. Para isso é necessário prever o risco a que ele está sujeito, de maneira a projetar com segurança o seu valor futuro. O que torna arriscado o investimento no mercado é a dispersão de resultados possíveis. O risco de qualquer investimento ele pode ser dividido em duas partes. Existe o risco único, que é inerente ao investimento que você vai fazer, e existe o risco de mercado, que deriva das variações do próprio mercado. Os investidores podem eliminar o risco único, o risco do investimento, através do que nós chamamos de diversificação, a diversificação dos seus investimentos. Mas os investidores não podem eliminar o chamado risco de mercado. Eu vou dar um exemplo agora para vocês de como que é complicado você querer avaliar esse risco chamado de mercado, porque às vezes uma medida tomada pelo governo, como é o exemplo que eu vou dar, ele tem impacto totalmente diverso em se tratando da empresa que você tem lá as suas ações, o investimento que você fez, o setor que ela atua ou coisas parecidas. Então, o exemplo que eu quero dar se baseia no seguinte: mesmo criticado pelos grandes países como sendo protecionista, o Brasil aumentou a tarifa de importação de 100 produtos, incluindo aí diversos produtos siderúrgicos, e esse aumento foi de 25%. Esses produtos, esses primeiros produtos, incluídos aí numa lista de exceções da chamada tarifa externa comum, a TEC do Mercosul, tá? Esse número de produtos ele vai dobrar nos próximos meses, conforme um acordo realizado no próprio bloco do Mercosul. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por meio da Câmara chamada de Comércio Exterior, a CAMEX, ele começará então esse processo de consulta ao setor privado para selecionar os próximos 100 itens que vão entrar aí nesse projeto aí de reduzir essa tarifa. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio, as tarifas mais altas de importação, elas vão ter uma validade de até 12 meses, prorrogáveis até 31 de dezembro de 2004. Quando o governo anunciou essa medida, o governo conseguiu produzir uma mudança no comportamento de duas classes de ações na Bolsa, ou seja, o aumento das tarifas de importação de produtos como plástico, chapas de aço e papel, ela beneficiou as siderúrgicas, as petroquímicas e empresas de celulose, que apresentavam até então o pior retorno, tá, do Ibovespa até a data em que foi implementada essa medida. Já os papéis de companhias de energia elétrica, que eram as estrelas da Bolsa, caíram exatamente a partir dessa medida, onde se fez a partir dela então a previsão de que essas tarifas vão cair a partir do ano que vem. Vamos ver o efeito que um mesmo fato, uma mesma medida de política econômica produziu nas ações de bolsas de setores diferentes. Vamos olhar aqui as figuras. Nós temos aqui as ações de empresas petroquímicas, siderúrgicas, de papel e celulose. Todas elas aumentaram com o anúncio do aumento das tarifas de importação. Vejam que no caso da Uzi Minas, houve um aumento de 23% das ações, a Companhia Siderúrgica Nacional 22%, a Braskem 16%, a Gerdau 9% e a Klabin, que atua no papel e celulose, 7%. Agora, no mesmo período, veja o que aconteceu com as empresas, tá, de energia elétrica que eram as estrelas da Bolsa. Logo após a previsão de que as tarifas iam de fato ter um prazo de validade, olha o que aconteceu com as empresas de energia elétrica. As ações da Eletrobras caíram 7%, da Copel 8%, a CEMIG, que é uma empresa que vem dando altos rendimentos na Bolsa, caiu 12%, Transmissão Paulista 12% e a CESP 14%.
Então, com esses dois gráficos, eu mostro que o mercado reage de forma totalmente diferente em relação à mesma medida econômica. Com isso aqui, eu quero caracterizar o que a gente chama de risco de mercado. Então, é difícil avaliar, porque você realmente tem que ter muita informação e antecipar os movimentos dessas empresas, levando-se em conta as suas características operacionais e o setor de atividade onde elas atuam. Qual é a diferença entre as pessoas produtivas e as pessoas que se chamam ocupadas? Uma frase extremamente comum no mundo corporativo é: não tenho tempo para nada. Como fã da democracia, eu sou obrigado a discordar. O tempo é um dos poucos recursos que todas as pessoas têm igualmente. Por outro lado, a forma que você aproveita as suas 24 horas, aí são outros 500. Se você está entre as pessoas que não têm tempo para nada, confira abaixo algumas diferenças de postura que podem te levar a um dia a dia muito mais produtivo. Primeira dica é ocupar o tempo versus aproveitar o tempo. Existe uma coisa chamada Lei de Parkinson, que diz que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para ser concluído. Ou seja, se você fala para uma pessoa ocupada, você tem até tal hora para entregar algo, essa pessoa dará um jeito de ocupar essas horas, mesmo que o prazo esteja extremamente folgado. Por outro lado, as pessoas produtivas pensam da seguinte forma: eu preciso entregar essa tarefa, eu vou dar um jeito de aproveitar as horas que eu tenho e entregar o máximo possível. Com esses pensamentos diferentes, dificilmente uma pessoa ocupada entregará algo antes do prazo. Em compensação, a pessoa produtiva está sempre pensando em formas de entregar além do esperado. A segunda dica é fazer o que acontece versus fazer acontecer. Uma pessoa ocupada se distrai muito fácil. Isso acontece porque, sem um objetivo claro, qualquer interrupção parece relevante e o que é mais importante não é urgente, fica sempre deixado para depois. A pessoa produtiva, ela sabe que precisa alcançar um objetivo importante. Tudo que não estiver relacionado com esse objetivo deve ser ignorado até o objetivo ser alcançado. Faz sentido imaginar um piloto de Fórmula 1 checando o Facebook a cada 5 minutos durante a corrida? Por que ele faria isso, né? Terceira dica é seguir as regras versus criar as regras. As pessoas sem postura produtiva, elas normalmente recebem uma sequência de tarefas e saem executando sem entender muito bem o porquê estão executando. Isso tira a motivação e aumenta muito a dificuldade da tarefa. Em compensação, as pessoas produtivas, elas fazem questão de entender exatamente onde precisam chegar. A partir disso, elas conseguem criar seus próprios planos e executá-los de maneira eficiente. Então, preste atenção aí nessas dicas, porque pode distinguir bem para você, empresário, o que é uma pessoa produtiva e o que é uma pessoa ocupada. Nesse terceiro bloco, nós vamos responder uma pergunta de um nosso telespectador que diz o seguinte: atualmente eu tenho uma poupança na qual eu aplico o valor de R$ 150 mensais. Eu tenho intenção de fazer o mesmo tipo de aplicação no Tesouro Direto, também mensalmente. É possível fazer isso? E a compra de títulos é feita apenas uma vez? Então essa é a pergunta do nosso telespectador. Minha resposta: que bom que você faz a sua poupança mensal. É um hábito salutar e irá garantir sempre uma segurança a mais para qualquer situação inesperada. Pelo que eu entendi da sua pergunta, você, além de depositar R$ 150 na poupança, você pretende fazer uma outra aplicação no mesmo valor em um título público vendido pelo Tesouro Direto. Veja, as pessoas confundem o Tesouro Direto com uma aplicação. O Tesouro Direto não é uma aplicação, mas é um sistema que permite que você compre títulos públicos. Se você já sabe que é assim o funcionamento, então vamos para o próximo passo. Quando você entra na página lá do Tesouro Direto,
é dada a possibilidade de você comprar a partir de 10º do título. Assim, se o título valer, por exemplo, R$ 800, você pode comprar 10%, 20%, 30% e por aí vai. Traduzindo em reais, você pode investir R$ 80, R$ 160, R$ 240 e assim por diante. Então você pode fazer as compras mensalmente. Se o título for da mesma natureza e vencimento, você pode comprar 20% todo mês. E quando você compra o título, existe a opção de levá-lo até o vencimento ou de, no meio do caminho, por exemplo, você resolver revendê-lo. Quem irá comprar o título é o próprio Tesouro Nacional. Note que não é o Tesouro Direto, que é só um sistema de computador, tá? Ele irá, o governo, adquirir o seu título pelo valor de mercado que estiver em vigor na época, que pode ser igual, maior ou menor do que aquele que você pagou. Agora, se você levar até o vencimento do título, ele será resgatado com os juros e correção acertados conforme os diferentes tipos de títulos disponíveis. Você também tem a opção de vender o título aos pedaços, desde que você tenha comprado, por exemplo, 2 títulos. Aí você pode vender um, vender outro, enfim, você pode aí fazer as suas opções. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas ou sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.